Já começamos caindo aqui. Vamos ver o que o Instagram me reserva para esta tarde. O que o Instagram me reserva para esta tarde? Tem alguém aí? Oi, meninos, tudo bem? Como vão vocês? Será que o meu som tá bom? Alguém me diz aí. Oi, Isa, tudo bom? Queria saber se o meu som tá bom, porque eu tô usando, tá? Ah, que bom, obrigada. Oi, Aline. Então, eu queria ver porque mudou tudo aqui, gente. No Instagram mudou tudo. Isso quer dizer que eu não faço live há 500 mil anos. Vamos ver aqui. Vou deixar aí um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, estou vendo tudo que mudou. Ó, os filtros ficam embaixo agora. Agora estou morena. E aí, gente, todo mundo bem nesse domingão? Eu fiz uma cola gigante aqui para falar para vocês de muitas coisas, muitas cositas. Ah, deixa eu dar uns recadinhos, vamos lá. Para quem quiser fazer pergunta, eu tô sozinha, né? Então fica assim um monte de comentários, assim, é meio difícil de ler. Então tem um pontinho de interrogação aí. Quem puder colocar a pergunta ali no pontinho de interrogação, fica mais fácil do que eu ficar voltando, tá? Fica mais fácil assim para mim, mas não quer dizer que não possa colocar. Pode colocar também aí nos comentários. Mas se eu não ver, aí vocês me perdoem. Eu vou dar mais um minutinho só. Vou dar mais um minutinho. E aí a gente começa. Eu queria fazer uma outra coisa com o meu telefone, mas não dá. Oi, Zete. Oi, Viagem com Giovana. Quem mais? Arleni, querida. Oiê. Boa tarde. Eu, trilheira. Ao deserto. Ai, do Marrocos. Meninos, o Rui. Eu não sei se é o Rui ou se é o Bruno que estão aqui. Cláudio Aragones. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Deixa eu pegar minha cola gigante, gente. Escrevi muitas coisas. Não sei se vamos conseguir falar de tudo. Vou começar então. Olha só, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, né, de Montevidéu, é que a gente que mora ou que está aqui no sul, a gente já está mais acostumado, porque é muito parecido. Inclusive, Montevidéu é um destino bastante parecido até com Porto Alegre. Eu, para falar bem a verdade, eu nem me sinto assim num outro país, sabe? Porque é muito familiar pra gente, principalmente para quem está no sul do Brasil, tá? E que já foi outras vezes e tal. Eu costumava ir quando era adolescente e tudo. Então a gente tem que alinhar as expectativas. Aí as pessoas me perguntam, mas é uma cidade linda. Eu não acho uma cidade linda. Eu acho uma cidade bonita, bem organizada e o mais importante de tudo, né? Segura. Então hoje eu classifico Montevidéu e Uruguai em geral, porque eu nem posso, faz muitos anos que eu não vou lá, assim que eu digo nos outros lugares que eu fui só em Montevidéu e Punta, eu considero um destino que é para uma viagem relax, assim, não vai ser aquela coisa que tu tem que nem Paris ou Londres, tu tem 95 coisas para ver num dia, não é. É bem mais tranquilo, em poucos dias tu consegue fazer os principais pontos
turísticos, porque não necessariamente depende do tipo de viagem que tu vai fazer, tu consegue fazer muito rápido. Então eu gosto sempre de falar esse alinhamento de expectativas, tá? Mas o que eu acho bacana, que eu já tô até olhando a minha cola aqui, o que eu acho bacana é a questão da segurança, que assim, eu me senti muito segura lá. E uma coisa que vale a gente lembrar é que o Uruguai é um dos menores países do mundo. Para vocês terem uma ideia, a população total do país é 3 milhões e meio, tá? Então, daí já dá para ter uma ideia. Desses 3 milhões e meio, mais ou menos 1 milhão e 300 estão em Montevidéu. Então, quase a metade do país está lá. E quando você começa a andar na rua, você sente falta de gente, porque você não vê aquele monte de gente, como em São Paulo, como no Rio, no meio da rua. Você não vê aquele monte de gente. Então, causa até uma estranheza. Não tem esse monte de gente na rua, mas é normal, porque não tem uma população assim tão grande, né? Então, assim, eu estranhei muito isso. E apesar de ser uma cidade segura, às vezes eu andava em umas ruas e não tinha ninguém. Aí já vem aquele corpo, né? Aquela sensação carioca que me persegue. Oi, Dada! E aí eu já comecei a ficar, tá estranho, porque se fosse no Rio, tu andar assim, não tem ninguém na rua, tu já acha estranho, tu já acha que é uma rua erma, que já vai aparecer alguém ali com um fuzil para te pegar. Mais ou menos isso. Em Montevideo, não, tu anda, às vezes tu não vai ver ninguém naquelas ruas e não quer dizer que é perigoso, tá? Então, assim, eu pensei assim, essa minha viagem foi uma viagem mais de descanso, tá? Mais de tranquilidade. E eu não fiz as coisas correndo, eu quis curtir mais. Então, eu classifico o Uruguai se é uma coisa que você quer para curtir e tudo, para uma coisa mais de descanso e tal, dá tranquilo para fazer isso, tá? A gente come muito bem, bebe muito bem também, né? Vocês já sabem dos vinhos. E a outra coisa é uma cidade plana. Então, por exemplo, para quem tem problema de mobilidade, para quem está fora de forma, é uma cidade plana. Alguém me perguntou, não lembro quem, se dá para alugar bike. Dá para alugar bike, só não vou saber dizer aonde agora, que não foi uma coisa que eu fiz, mas se você pesquisar, você vai encontrar sim. É uma cidade plana, então tu não vai ter problema para andar de bike. Pega a Rambla lá e vai, são não sei quantos quilômetros de praia, vai de Carrasco até o centro da cidade, de área costeira ali, né? E que mais? Uma outra coisa que eu acho bacana dizer como um destino para uma primeira viagem solo internacional. Para quem nunca viajou, quer fazer uma viagem internacional, eu olhei agora o Uruguai como um destino perfeito para isso. Por quê? Porque fala espanhol, tá? Mas eles falam bem mais devagar e menos enrolado na minha cabeça. Talvez seja para mim, porque eu já tenho essa familiaridade, né, com o espanhol, porque eles vinham muito nas praias aqui, eu também ia para lá desde criança. Talvez seja a minha facilidade, mas eles falam bem mais tranquilo, assim, tu consegue entender do que no Chile. No Chile não entendia nada, absolutamente nada. E em Montevidéu não, ali no Uruguai eles estão muito acostumados com os brasileiros, tá? Isso é outra questão, tu vai encontrar muitos brasileiros, acho que o turismo ali, a gente movimenta bastante o turismo ali, e eles são gentis e educados, né? Ao contrário de outros vizinhos nossos. Então, eu achei assim, olhando assim, muito tranquilo, sabe? Você falar português devagar, eles vão te entender. Se você pedir para eles falarem devagar, eles vão falar devagar. Nos lugares tem tour em português. Os sites, às vezes, tu vai pesquisar alguma coisa, tem também em português. Então, acho que pode, eu classifico hoje como um bom destino para uma primeira viagem. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha que eu acho que alguém perguntou. Viagem com Giovana. Eu fiquei, na verdade, 10 dias, perdi 2, tá? Porque justamente eu queria fazer uma coisa mais tranquila, tá? Oi, Adriana, Santiago.
Eu queria fazer uma coisa mais tranquila. Então eu fiquei esse tempo. Mas assim, tu quer fazer uma viagem mais rápida, vamos dizer assim, 4 dias, e aí já tô. Eu vou te dizer assim, ó, a cidade mesmo ali para te poder curtir, fazer o centro, fazer 2 dias. E aí depois tu coloca mais um dia para visitar as vinícolas, se você gosta, e põe um dia para ir a Punta, fazer um bate-volta. Mas claro que aí tem roteiros aí, tem coisas para fazer para mais dias, né? Eu fiquei lá 10 dias e não fiz tudo o que tem para fazer. A outra vantagem de ir para o Uruguai agora, assim, o nosso Uruguai é caro. Isso é uma coisa que tem que falar. O Uruguai não é um país barato. Hoje eu classificaria assim: Chile mais caro, Uruguai, depois. Bom, a gente eu acho que está no topo, né? Mas aí eu não sei, Colômbia mais barato, Peru mais barato e Buenos Aires eu não sei como é que tá porque eu não olhei, tá? Eu fiquei só em Montevidéu. Então, o nosso hoje a cotação, mais ou menos, né? Eu não consegui, seria R$ 1, 8 pesos. Eu não consegui por isso, tá? Eu consegui, o máximo que eu consegui foi 7,60. Então, não estava tão favorável o peso. Aceita real em muitos lugares. Não troque peso aqui, né? Deixe para fazer isso lá. E também dólar, tá? Mas eu queria falar antes, era sobre os requisitos de entrada, que também tá fácil hoje. Passaporte ou RG, né? Muito tranquilinho. Preencher uma declaração 48 horas antes. Eu acho que até já postei o vídeo aí de como é que é a declaração. Basicamente, informações pessoais e das vacinas, enfim. Então, para quem está vacinado, você vai ter que mostrar ali, né, o teu certificado de vacinação lá do Conect SUS e 2 doses, né, sendo que a vacina que foi de uma dose só, então nem estão exigindo o reforço. E tu vai ter que ter o número da pólice de seguro, porque é obrigatório você ter um seguro que cubra a Covid, tá? Isso vai ser pedido quando você for embarcar. Eu fui de avião, tá? Teve até uma pergunta lá no Stories se o que era melhor ir de carro ou ir de avião, depende de onde você está, né? Então, aqui de Porto Alegre, dá para fazer isso, acho que é 19 horas mais ou menos de ônibus, de carro deve ser menos, né? E aí pode fazer paradas nas praias e tal. Então, esse seguro e essa documentação toda, ela vai ser pedida na hora do embarque no aeroporto aqui no Brasil. Ele vai querer ver o teu certificado de vacinação, a declaração jurada ele não me pediu, porque tu preenche a declaração jurada e tu vai receber no teu e-mail 2 documentos que tem um QR Code que não foi exigido em lugar algum, tá? Mas eles ficam cientes e tu tem que colocar o número da pólice de seguro e tudo. Não vacinados podem entrar no Uruguai? Podem, só que eles precisam então apresentar o PCR ou o antígeno 72 horas. E aí, quando chega lá, se for ficar mais de 7 dias, é possível que tenha que fazer outro. Mas eles não deixam muito claro no site como é que isso funciona. Então eu não sei se eles vão te orientar quando você chega, por exemplo, você não está vacinado, você fez o teu RT-PCR, mas tu vai ficar uma semana ou mais, né? Acima de 7 dias lá. Então eles falam que vai ser exigido um novo teste, mas não tem uma orientação ali. Então eu imagino que é quando você chega lá que eles vão dizer alguma coisa sobre isso, tá? E quem já teve Covid tem que entrar com PCR para mostrar, né, que já passou, que já ficou bom, etc, etc. Vamos lá, cola. Bom, já falei aqui do idioma, né? Quem não fala espanhol e tal, eu não falo espanhol, pode ir tranquilo, tranquilo, tranquilo. Olha, mas é muito, muito tranquilo mesmo, tá? O que eu já falei, vai ter tour em português, se tu procurar, por exemplo, o Teatro Solis, que é o teatro lá, o mais antigo da cidade, maravilhoso, vale a visita. Você pode fazer visita em português ou inglês, eles têm vários horários e tal, então assim, muito, muito, muito tranquilo. Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha aqui.
Ah, tá aqui, ó. Ela botou. Pergunta nos stories. Vale mais ir de avião ou de carro? Então, isso eu já respondi. A Zete aqui, ó, tá perguntando. E eu não consigo mostrar na tela, não sei por quê. A Zete perguntou os preços no quesito. Já vou entrar na parte de preços, vou falar para vocês e aí vocês avaliam, porque eu acho assim, ó, o que é barato, o que é caro, sempre depende muito da realidade financeira de cada um, tá? Então eu trouxe aqui um monte de valores aqui para vocês avaliarem. Deixa eu mostrar aqui, vamos lá. Bom, então eu falei a cotação, né? R$ 1, 8 pesos. Era o que dizia quando eu saí, mas o que eu consegui, né? O melhor que eu consegui trocar foi 7,60. Tá? Onde que troca? Você vai encontrar no centro da cidade, ali na 18 de julho, várias casas de câmbio. Eu acabei trocando dentro de um supermercado. Depois eu posso até passar para vocês, porque foi a melhor cotação, melhor do que as casas de câmbio que eu vi na rua. Então, depois eu passo para vocês aqui direitinho. Quem estiver indo, quiser, pode me mandar um direct que eu passo. Vamos falar um pouquinho desses preços aí que a Zete perguntou. Por exemplo, assim, ó, vou falar de 2 restaurantes, assim, que eu almocei bem, sabe? Assim, o restaurante tu vai pagar um pouco mais. Então, um foi no Salmoeira, que é na beira da praia, lá em Malvim. Então, foi assim, ó, uma taça de vinho bom, um salmão, teve uma entradinha, teve sobremesa e teve uma água ainda. 1.300 pesos. Alguém faz as contas aí, tá, gente? Divide aí por 7,60, porque eu não passei para real. Mas dá 170 e alguma coisa, tá? E um almoço nesse mesmo patamar aí, com entrada, uma taça de vinho, um prato, uma sobremesa, 1.345. Tá? Esse primeiro que eu falei foi na beira da praia, com uma vista linda na praia de Malvim. E esse outro foi no Jacinto, que é um restaurante tradicional do centro, na cidade, ali no centro histórico, tá? Que tu vai comer super bem. Eu comi carne. Esses 2 restaurantes, assim, almoço completo e tal. Não é um restaurante Michelin, tá? Mas são bons restaurantes. Então, para vocês terem uma ideia. Uma entradinha num restaurante custa mais ou menos 70 pesos, R$ 10. Um couvert, que eles chamam de cubierto, tá? Uma Coca Zero num bar, num estabelecimento que não no supermercado, 120 pesos. No aeroporto, 130. Então, vocês podem ver que não tem aquela coisa louca que a gente tem aqui no Brasil, que, por exemplo, sei lá, você pega uma coca aqui, é 15, você chega no aeroporto, é 35. Não achei muito diferente dos preços do centro da cidade, tá? Achei bem tranquilo. Vamos lá. Uma água de 1,5 litro lá, 1,75, 50 pesos, tá? Uma garrafa num mercadinho 24 horas, que não é o supermercado, que é mais barato. Uma cerveja Patrícia de 1 litro, 159 pesos, né? Isso é importantíssimo. Saber sobre cerveja, para mim. Que mais? Um café duplo, tá? Em estabelecimentos turísticos, 120 a 140 pesos. Um café expresso, 90. Um crepe, fazer um lanche, tá? 400 pesos, vai de 400 a 600 pesos. Um lanche, tá? Que poderia ser um tivito. Um tivito foi 590, por exemplo. Doce de leite no supermercado, importantíssimo. Vamos lá. O Lapataia, que tem aqui no Brasil, ele custa um vidrinho assim menor, desse tamanho assim, custa 163. E o maior, eu não vou saber agora as gramas, 209. E o Conaprole, também, que aí quem gosta de doce de leite já anota, que são os maravilhosos indicados, 193. Tá? Que mais? Uma milanesa, que é uma carne, pode ser frango, pode ser carne,
A milanesa, como a gente sabe, uma salada que é bastante comum, também está entre 400 e 600 pesos, vai depender da onde você vai comer, tá? Então isso aí dá uma ideia para vocês que assim, o Uruguai não é barato, mas também dá pra gente fazer opções, tá? Eu comi muito no hotel, porque eu não saio muito à noite. Eu saio muito cedo de manhã e aí eu acabo não. Então eu fico sempre em hotéis que tem restaurante, coisas assim. E acabou que, por exemplo, eu fiquei até no Ibis, e no Ibis eu comi bastante coisa lá e não achei. Eles tinham um bistrozinho, eu comi bastante lá e achei os preços normais, assim. Não achei assim, super, sabe? Ah, isso ótima, Lena, ótima pergunta. O valor da gorjeta é 10%, tá? E o que eu acho maravilhoso lá, mas maravilhoso mesmo, eu me sinto bem quando eles chegam no final com a maquininha para te cobrar e eles perguntam educadamente, muito cordialmente, se a gente quer incluir o serviço, tá? Eu acho que a gente tem que pagar o serviço. Eu sou a favor de pagar o serviço, claro, quando a gente gosta de serviço, né? Mas, de uma maneira geral, eu sempre pago, mas eu acho tão bacana eles perguntarem com a maior educação. Eu não sei se eu saberia dizer não também, então eu não sei se isso. Eu não sei se eu ia saber dizer não, porque tu tá dizendo não pra pessoa que te atendeu, né? Claro, a não ser que tu tenha sido muito mal atendido, daí tu diz não, né? Com muito prazer. Mas, assim, fora isso, eu acho uma maneira muito bacana do tratamento, porque é uma coisa, né? Essa taxa, essa gorjeta, né? É uma coisa que é opcional e a gente costuma dar quando a gente gostou daquele serviço e tal. E, de uma maneira geral, vocês vão ser muito bem tratados sempre, tá? Nos restaurantes. Eu não tive nenhum caso de algum restaurante que eu sempre reclamo. Eu sempre reclamo quando a gente está sozinho, que te dão aquelas mesas ruins ou não. E, inclusive, eu reparei que num lugar que eu fui comer um brunch, aliás, brunch eu não falei o preço, tem um café que chama Café Gourmand, que é muito bom. Eles servem um brunch, se vocês estiverem lá no domingo, custa 700. E a pergunta que eu ouvi no restaurante quando eu estava sozinha, a pessoa queria ver onde que ela ia me sugerir sentar. Ela perguntou, você, como é que ela perguntou? Você está esperando mais alguém ou é só você? Que é uma coisa que eu acho que é o que eu gostaria de ouvir nos restaurantes. Não é mesa para quantos? Como se estar sozinha não fosse normal. Eu sou uma chata rabugenta com esse assunto. Já me disseram, ai não, porque o garçom não sei o que. Ai, ó, desculpa, não quero saber do garçom. Mas quando a pessoa pergunta assim, é só você, vem mais alguém, é diferente, né? O approach. A Lena tá dizendo, é polido, é isso que eu falo, eles são educados, assim, você se sente bem. Eu sempre gostei do Uruguai, você se sente bem. Rônia, não sei se vai ficar salva a live sobre o avião, eu respondo de novo. Então, o que a Rônia acabou de entrar e ela fez aquela pergunta do que é melhor ir de carro ou ir de avião. O que eu respondi é que depende de onde você está, tá? Eu tô aqui em Porto Alegre e indo de ônibus, por exemplo, acho que são, se não me engano, 19 horas, tá? Se tu vai de carro, tu pode ainda ir fazendo umas paradas, conhecer as praias, enfim, é bem legal. Então tem que fazer uma conta de onde tu tá. Uma passagem de avião saindo daqui, é que eu fui de milhas. Saindo daqui, eu acho que estava 1.200, alguma coisa assim, é 1 hora de voo. Então é uma passagem cara, né? É 1 horinha de voo. Então tem que dar uma olhadinha, sempre saindo de São Paulo, tu vai encontrar preços e horários mais em conta. O que eu sei, a Azul faz o voo direto, não sei onde tu tá, mas aqui de Porto Alegre a gente tem o voo direto, né? Que é 1 horinha. E a Azul tem voos assim bem frequentes. Então, depende de onde tá, tem que fazer essa conta. Porque, por exemplo, eu de carro sozinha, eu poderia ir daqui de Porto Alegre? Poderia.
Mas eu acho que fica caro, porque a gente não está dividindo combustível, tem o aluguel do carro, tem toda a documentação também do carro, que quando a gente viaja de carro na América aí do Sul, a gente tem que ter a carta verde, que é um outro seguro. Enfim, tem algumas questões aí para fazer essa continha. A Drica da Cunha está perguntando assim, ó, viajando com uma pessoa idosa com limitações de locomoção, melhor se hospedar no centro ou em Pocitos? Em Pocitos. Por quê? Porque Pocitos, a maioria dos hotéis, vou dizer a maioria, depende, claro, do hotel, mas tem muitos hotéis que estão ali perto da Rambla, tá? E se você tá com uma pessoa idosa, provavelmente você vai querer se sentar nos banquinhos que tem nas Ramblas, que é uma delícia, dar uma caminhadinha ali, assim, é tudo super plano, tá? E tu vai estar bem mais perto. Agora, se tu quiser se hospedar no centro, também não é tão longe de Pocitos e o Uber está aí para isso. Já vou falar do Uber. Eu tive algumas situações no Uber. Calma, não é nada de violência, nem de que não funciona. É que de repente sumia o Uber, né? Não tinha carro. Então, já vou falar sobre isso de locomoção. Eu ficaria em Pocitos. Todo mundo gosta de ficar ali perto da praia, Pocitos, Punta Carretas. Então, assim, quem for procurar hotel, eu vou depois falar dos hotéis que eu fiquei. Pode tomar como referência uma rua chamada 21 de Setembro. Eu espero que eu não esteja errada. Mas é 21 de Setembro. É uma avenida grande, onde tem o Ibis, que eu fiquei, e o Dazzler também. E tem outros ali. O Pocitos Plaza está ali perto, o Mais Suites está ali perto. Nessa área. Essa rua, ela tem muitas coisas nessa rua. Tem restaurantes, tem bares, tem supermercado ali perto, tem coisinha 24 horas. Tem casa de câmbio, tem farmácia. Essa rua é uma rua boa aí de referência para quem for procurar hospedagem nessa área aí. Mas tem outras áreas, eu vou falar depois qual hotel que eu mais gostei, que foi o que eu achava que não ia ser. Deixa eu só dar uma passadinha aqui. Sou de Novo Hamburgo, querida, muito obrigada. Ah, então tá, Mole. Dá pra ir de carro, dá pra ir de bus, eu só não vi o preço, tá? Do ônibus, eu cheguei a olhar. Então, deixa eu ver aqui o que mais. Ana Maria, onde ficar? Já vou falar disso. Zete, os preços, já falei. A Arleni está perguntando como foi nessa viagem no Uruguai sozinha. A logística é possível para tudo sozinha? Tudo! Arleni, tudo dá para fazer sozinha, super tranquilo, muito, muito, muito tranquilo. Eu quero falar de uma outra coisa importante que a gente falou de dinheiro, que é o seguinte: tem a tax free, que é a devolução do imposto. Então, por exemplo, nos hotéis, tá? Para nós estrangeiros, não é cobrado o IVA, VAT, enfim, não é cobrado, já não é cobrado da gente, tá? E os hotéis, tu vai acabar pagando em dólar, tá? Eu não perguntei por quê, tá? Mas tu paga em dólar, os preços vêm em dólar. Vamos falar preço de hotel, vou dizer aqui onde eu fiquei, quanto que eu paguei. Tem mais barato? Tem. Sempre tem. Então vamos lá. O Ibis Styles, que fica nessa rua aí que eu falei, na 21 de setembro, em frente ao Dazzler, assim, quase em frente. Vou falar em dólar, tá? Porque isso fica de referência para vocês. US$ 180 com café da manhã, 3 diárias, tá? Vocês façam as contas aí, tem que ter. Eu usei Uber. O After, que fica em Buceu. Buceu é um bairro residencial, tá? Fica antes de Pocitos, tá? É um bairro residencial. O Ibis está nessa divisa entre Punta Carretas e Pocitos, tá? O After foi US$ 193, 3 diárias. Todos eles com café da manhã. Vivaldi acabou sendo mais caro, US$ 162, 2 diárias com café da manhã. Não gostei muito deste hotel. O Smart, que é no centro da cidade, tá? Ele chama de centro, mas assim, é 2 quadras do Teatro Solis. US$ 113, 2 diárias. Para mim foi o melhor hotel em termos de
conforto e atendimento, tá? Eles fazem qualquer coisa por você, tipo isso. Eles são muito, 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 muito queridos. Mas o que eu não gostei no Smart é que eu cheguei às 15 e eu não consegui entrar antes de jeito nenhum. Então isso meio que atrasou a minha vida, mas é uma coisa que já é esperada, né? Mas enfim, eles só não me deixaram entrar antes porque realmente eles não tinham disponibilidade. Tá, então vamos lá. Centro é ruim da gente ficar, é ruim à noite, tá? Eles falam, o pessoal do hotel falou assim: olha, é tranquilo, é seguro, mas a gente não recomenda que as pessoas andem após as 8 horas da noite. Eu já acho 8 horas da noite já muito, porque já escureceu, pelo menos nessa época que eu fui, 5:30 da tarde já estava escuro, né? Mas eles falam que é tranquilo, que é seguro. Mas é sempre essa questão da segurança depende muito da nossa referência de segurança, né, ou não. Para eles, eu via várias mulheres, tá, caminhando sozinhas pela praia, pelas ramblas, tomando sol e tudo muito tranquilo, todo mundo muito relax. Tá? Eu perguntei lá pro pessoal das agências que trabalharam comigo, o Juan Carlos, que era motorista da Sendeiros Deltaná, que é uma agência até que eu indico para vocês, que eu fiz alguns passeios e o transfer. O Juan Carlos, eu perguntei, e aí? Os motoqueiros param assim e roubam o celular? Ele ficou me olhando assim, tipo, eu fiz várias perguntas absurdas para ele da nossa realidade. E ele ficou me olhando assim, sabe? Tipo, não, isso não acontece. Então, ficar no centro, esse hotel, eu gostei muito. Se eu voltar lá, eu vou ficar nele de novo. Se você pode então fazer. Eu troquei de hotel 4 vezes, mas aí eu sou louca, né? Eu digo assim, tu pode dividir também a tua viagem, por exemplo. Eu fiz o roteiro em função das minhas hospedagens, tá? Só que acabou que deu tudo errado, porque eu tive lá o tal do ciclone, que não foi ciclone, enfim, mas que ventava horrores. Isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção na época que vocês vão. Sempre tem que ter um casaco, um corta-vento, alguma coisa, que bate um vento assim, que é uma coisa. E aí você pode dividir a sua viagem em duas, então. Então, por exemplo, você chegou, vai fazer o centro, né? Vai fazer aquela parte, você pode ficar ali. Você pode se hospedar ali, vai fazer tudo a pé, vai voltar. Dá para fazer o centro tudo num dia ou em 2 dias, se tu quiser entrar em todas as coisas, nos museus, nos prédios e tal, históricos. E depois você muda para Pocitos ou Punta Carretas ou Buceu ou outro bairro residencial e você fica mais perto das Ramblas para curtir. Eu fiz isso, só que como eu tive esses 2 dias, eu gastei muito de Uber. Porque assim, quando eu tava em Buceu, que era residencial, que era para eu curtir a praia, que era isso que eu queria fazer, caminhar e tudo, com o negócio dos 2 dias, eu tava pegando Uber para ir lá pro centro da cidade. Então eu entrei pelo cano, assim, de Uber eu deixei a vida lá, tá? Deixei a vida lá, só andei de Uber. E aí, falando de Uber, o que aconteceu 2 vezes? Uma vez não tinha carro, total. Outra vez travou o aplicativo. E a última foi que ele travou e aí dizia depois que não tinha Uber naquela região. O que não podia ser porque eu tinha acabado de chegar ali de Uber, tá? Aí foi alguma coisa assim no aplicativo. E eu tava nesse café gourmand. Então eu pedi para a menina, eles são muito queridos, assim. Eu pedi para a menina qual outro aplicativo para eu baixar, né? E aí ela disse: Ah, eu peço aqui do meu, tu pode pagar em dinheiro? Posso. Ah, então eu peço aqui do meu. E aí então eu aconselho vocês a terem o Uber, eu usei assim 90% do tempo. E o Easy Taxi, que a gente conhece, que é um pouco de Cabify, que trabalha lá ainda, que não foi embora ainda. E não o Cabify como Uber, né? Mas como táxi. Parece que é a mesma empresa, como era aqui. E, e aconteceu isso 2 vezes, assim, de eu ficar meio. Bom, fiquei na mão, né? De não ter carro. Outra coisa, domingo de manhã foi o que me aconteceu também, que os motoristas trabalham muito no sábado à noite, com as baladas e coisinhas assim.
E aí, no domingo de manhã, que eu precisava cedo, que eu estava trocando de hotel, eu também não conseguia, eu fiquei esperando 1 hora. E não acontece o que acontece bastante aqui no Brasil, pelo menos no Rio acontecia bastante, aqui em Porto Alegre também, que é aquela coisa deles ficarem cancelando e vem outro motorista, cancela, vem outro motorista, cancela, vem outro motorista. Isso não aconteceu lá, não, mas as esperas de carro eram grandinhas, assim. 6 minutos, 10 minutos, 13 minutos às vezes. Então, tem que se programar para não ter problema. Vamos lá. Então, Ana Maria, onde ficar? Mais ou menos eu falei, né? Buceu é esse bairro mais residencial. Inclusive, a minha amiga querida Maria Fernanda Schneider morava lá. Então, eu resolvi experimentar. E eu gostei muito, ficaria ali de novo. A Rambla é muito gostosa ali. Tem um portinho ali que é de barcos privativos e saem uns passeios ali também. Então, tem uma vista muito bonita ali. Depois vem Pocitos, que é a praia mais popular, onde está sempre mais cheio, tem bastante gente, onde tem aquele letreiro que fica na frente do Hyatt, quem quiser tirar foto, o letreiro onde está escrito Montevidéu. Então essa praia ali é a praia mais popular, onde todo mundo vai, todo mundo gosta, está sempre cheio de gente. Depois a gente tem Punta Carretas, que ali essa divisa entre um e outro tem ótimos hotéis, e tem o centro. Aí você tem bem dentro, né, do centro histórico, tem alguns hotéis, e tem alguns que são um pouco no entorno, que eles chamam de centro, e aí você sempre toma como referência a rua principal, que é a 18 de julho, e aí você vai saber mais ou menos, né, a localização dos hotéis. A rua principal é a 18 de julho. Que mais, gente? Internet, eu coloquei um videozinho, tá? Eu comprei o chip local da Antel. Comprei não, na verdade eu ganhei o chip. Quem estiver chegando pelo aeroporto tem uma loja da Antel. O dia que eu cheguei estava fechada. Eu não sei se ela está fechada para sempre ou se ela estava fechada naquele dia por conta do horário. Esqueci de perguntar. E aí eu fui no Informações e eles me deram o chip. Então eles chega e vai nas informações, eles me deram. E aí depois você precisa fazer a carga, né? Você precisa carregar. E para você carregar, tem ali no aeroporto mesmo, tem uns quiosquezinhos que se chama Habitab. E aí ali tu troca dinheiro, tu também pode fazer recarga de celular. Só que tu precisa já estar com o chip, tu tem que ativar o chip antes de fazer a recarga. Então aí eu não quis fazer, deixei para fazer no hotel. Você pode fazer então a recarga nesses quiosques e tal, de revista, ou nessas lojinhas 24 horas, ou nos Habitabs, ou você pode fazer também online. Você usa o seu cartão de crédito, faz online rapidinho, é simples. Inclusive, para ativar o meu chip deu um problema e acabou indo para a operadora. E o rapaz me atendeu e ele falava português, entendia tudo. Estamos em casa ali, viu? A Lena tá pedindo para eu falar de comprinhas. Gente, eu gastei todo o meu dinheiro em Burma, que é essa blusa que eu tô usando aqui. Não é muito barato. E olha, comprar assim na minha cabeça, né? Eu não faço essas compras, né? Mas eu acho que tu encontra bastante coisas de couro, tá? Mas eu acho que encontra aqui em Porto Alegre também. Então, assim, não me atentei para essas coisas. Não é o tipo de coisa que eu busco nas viagens. Então, vou pedir desculpas, Leninha. O que se traz muito de lá, né? É doce de leite. Até falei os preços aqui, as marcas, vou repetir, que é o Conaprole e o Lapataia. Tem o Los Nietitos também e tem um outro que eu esqueci o nome. Não sei se tem alguém aí que já foi para Montevidéu e lembra. Acho que começa com N. Mas enfim, todos são bons, né, gente? O alfajor, que eu não comprei porque no aeroporto eu já não tinha mais lugar. Quem acompanhou a saga da minha mala sabe, né, que eu tinha 3 garrafas de vinho, um monte de blusa que eu tinha comprado. E aí eu tava com medo, né, de virar tudo. Então, assim, vinhos eu acho que são compras boas.
doce de leite, a Burma, tá? Isso aqui é uma lãzinha assim artificial, ela não é assim super quente e tal, mas essa marca Burma, ela dura para uma vida, entendeu? E eu tenho uma referência muito de criança que eu ia para lá com a minha mãe e com meu pai, a gente ia fazer compras, né, o enxoval de inverno. Então, como quando eu mudei para Porto Alegre, depois que eu mudei para Porto Alegre, os invernos foram em meio à pandemia, que eu fiquei em casa, eu não comprei roupa, né? Eu morava no Rio, não tinha roupa de frio, tinha casacos, mas assim, blusa para ficar assim, não tinha. Então eu comprei lá. É um lugar que tem no centro, até eu fiz um stories com ele. Eles têm uma quantidade louca, assim, tipo 200 modelos. Então são suéterzinhos, assim, gola V, a golinha, aquela rolê e tal. Ele tem cores lindas e tal, e ele tem todos os números, é para mulheres e para homens. E quando eu tava chegando no aeroporto para voltar, que eu fui fazer o meu check-in, eu toda preocupada com o peso da minha mala, a menina viu que eu tava com a sacola desse lugar. E ela queria comprar a Burma para a mãe dela. Aí ela me perguntou tudo. O que eu tinha comprado, quanto que era, quando... Olha, se a minha mala tivesse 45 quilos, ela não estava nem aí. Ela queria saber das Burmas. E aí ela disse, mas tu foi no lugar mais caro. Eu falei, sim, mas eu sou turista, né? Então, a gente não é que turista também é só... Mas é que para te comprar na Burma, tá? No outlet da Burma é fora de Montevidéu, tá? Eu até sei disso, mas às vezes não vale a pena a diferença de você pegar um carro, um motorista, um Uber, que seja e super longe, né? Então eu comprei no lugar mais caro. Mas quem mora lá, pega o carro e vai, né? Então, esse cara, ele fez um monte de desconto. E se tu compra produtos uruguaios e tal, tu tem também a devolução, né? No caso de roupas, couro, roupas, couro, alimentos e bebidas, você tem a devolução do imposto de 22%. Então aí compensa essas comprinhas, tá? Outras coisas para comprar, acho que alfajor, doce de leite, couro, as burmas, eu não sei mais, eu não sei se tem mais alguém aí que já foi. Não me lembro de mais nada, assim. Doce de leite, vinhos, muitos vinhos. Vinhos, vinhos, vinhos. Tá, e o que que tem? Eu falei já, gente. Eu expliquei tudo direitinho do tax free, não? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Lena das comprinhas. Então, quem tiver mais perguntinha, por favor, coloque ali na interrogação. Deixa eu falar agora assim, então, que tipos de coisas, né, que tem para fazer lá? Eu acho que a gente, como eu falei já, é uma viagem mais contemplativa, seria? Talvez não sei, porque é cidade, né? Mas assim, dá para você fazer um bate-volta para Punta. Aí, essa minha viagem, o que que acontece? Eu fui numa baixa temporada, né? Eu fui num período que é frio. E talvez, para quem gosta de viajar no calor, que não é o meu caso, talvez seja mais legal ir para Montevidéu e aproveitar no verão, tá? Porque você vai ter todas as praias, você vai poder aproveitar ali a Rambla. Eu imagino que seja muito mais movimentado, que você vai ver muito mais gente, porque muitos turistas vão para lá. Punta, eu sei que fica insuportável, eu diria. E tem outras praias também, né? Tem Cabo Polônia, não sei se vocês já ouviram falar. Não tem internet, não tem luz, não tem nada. É assim, é para desconectar do mundo. Aí já mais longinho, né? Punta tá a 130 quilômetros mais ou menos de Montevidéu. Tu pode fazer um bate e volta, ou tu pode ficar uns 3 dias em Montevidéu e depois ficar em Punta. Punta tem cassino, tem balada, isso mais no verão. Cassino aberto os 365 dias do ano. Mas eu fui em Punta agora, morta, né? Deserta, deserta. A rua principal não passava nenhuma alma viva. As lojas estão abertas, mas não tinha ninguém, né? Pouquíssima gente, só lá na escultura, né? Nos dedos, na mão, aquela que sai da areia, tinha alguns turistas, mas eu consegui tirar foto dos dedos sem ninguém.
Então, para vocês terem uma ideia, que essa época é uma época de friozinho, maio. Tem algumas coisas que ainda estão retomando, assim, estão um pouco começando pós-pandemia também. Eu fui agora, né? Mas quem for mais para frente já vai pegar muita coisa aberta. Adriana, eu tenho as indicações, tenho o Bar Fanfan, tenho o Wine Experience, tem um monte de coisas para fazer à noite, os barzinhos, tem shows de shows mais para turístico, né, de tango, de candomblé, coisas bem específicas de lá. Tem muita coisa para fazer, tem. Só que assim, ó, também eu conversei com as meninas que eu fiz o passeio, elas saíram. E elas falaram que a noite começa bem mais tarde. Então, assim, se tu vai tipo cedo, tipo 9, 10 da noite, tu não vai ver tanta gente. Diz que começa bem mais tarde as baladas, tá? A Ju tá falando que foi em fevereiro e era ainda um pouco frio. É uma coisa assim que tem também bastante calor, assim, ó. Quem quer, por exemplo, quem vai fazer assim o enoturismo, né? Quem está interessado nas vinícolas e tal. Por exemplo, essa época que eu fui, você vai fazer a degustação, você vai conhecer a vinícola, é legal, é bonito, mas não tá tudo 100%. 100% o que que é? Não vai ter aqueles eventos, porque não está super cheio. Aqueles eventos, a Vindima é em março, né? Fevereiro, março, geralmente é março. E aí lá, nessa época, é bem calor, e aí vão ter eventos específicos da Vindima. Tem mais atividades, né? Mais experiências nas vinícolas. Agora, essa época que eu fui, os parreirais eles estão sem uvas, mas você pode almoçar, você pode fazer a degustação. Tem uma paisagem também particular do outono que eu gosto muito. Fez dias lindos, lindos, de manga curta, assim, manga curta 21 graus, tá? E amanhecendo 6, 7, tá? Agora, tu pode pegar um verão bem doído também, que o pessoal das vinícolas comentou com a gente. Bem calor, assim, tipo uma sensação de 38, sabe? Isso também acontece. Eu não gosto de viajar nessa época para lugar nenhum. E também acho que Punta fica insuportável no verão. Não sei se alguém já foi, mas eu acho que fica insuportável. E outra coisa, os preços também, né, no verão. Mas tu vai ter as praias, vai ter essa facilidade. Sobre as vinícolas, tem muitas, tá? Ali mais na região de Canelones. Então tem um site que eu achei nas minhas pesquisas. Eu fui em 5, eu já vou falar delas, mas eu quero falar para vocês esses sites. Chama Los Caminos del Vino, tá? .uy. Lá eles têm, eles chamam, né, o caminho do vinho e tal, e é tipo uma associação para divulgar, né, o enoturismo. E lá eles têm cadastrado 18 bodegas familiares. Então tem, eu acho que pelo menos ali, só ali na região próxima ali, Canelones, que é o departamento, né, eles têm 18. Então, assim, se você quiser fazer uma viagem só de vinícolas, dá para fazer e dá para ficar bastante tempo, né? Inclusive, uma coisa que eu ia falar para vocês, quando vocês programam um roteirinho, né, de vinícolas para ir, para fazer degustação, se você vai beber, porque às vezes tem gente que só vai almoçar, né? Tem gente que não bebe e vai curtir as outras experiências, né? Um almoço, etc, etc. Não marca mais do que duas no dia. As duas é de bom tamanho, né? Para você poder curtir os dois, né? As duas vinícolas de forma mais ou menos igual, senão fica meio corrido. E aí chega no final, tu já não quer mais beber vinho, né? Porque tu já bebeu horrores. Principalmente se tu almoçou e fez um almoço harmonizado. Tá? Então, assim, ó, tem pelo menos 18. Então, vamos começar assim com a mais famosa. A mais famosa foi a que eu fui muito maltratada, mas isso pode ter sido, né, um acaso, né, uma má sorte, que é a Bolsa, e é a mais próxima de Montevidéu. Eu não vou falar dos vinhos, porque eu não sou especialista em vinho, mas eu vou provavelmente fazer uma live depois com uma entendida de vinho, com a Maria, ou eu vou convidar a Gil também, que dá dicas lá do Uruguai, para a gente falar sobre as vinícolas e sobre os vinhos delas, tá?
Então a Bolsa é a mais pertinho. Dizem que dá, dizem, eu não cheguei a ver porque eu fiz isso com a agência, que para poder fazer mais de uma, que eles têm um transporte que busca você no hotel, tá? E eles oferecem almoço, o lugar é lindo, maravilhoso, o vinho eu sei que também é bom, eu só sei porque eu não provei. Acabou que a gente desistiu da degustação lá pelo tratamento. E, e daria para você ir e voltar de Uber, tá? O voltar, eu fiquei desconfiada, né? Porque com os problemas que eu tive dentro da cidade de Uber, eu não quis arriscar de ir a Bolsa. A Bolsa e a Carral, elas são próximas. Eu não quis arriscar, porque às vezes tu consegue ir, mas não consegue voltar. Então tem que fazer um teste aí, ou então fazer aquilo que a gente faz muito aqui em Gramado, que é, por exemplo, tu pega um Uber para ir para um lugar X e aí depois tu tenta marcar com ele por fora para ele te buscar, tá? Essa então é a mais perto. Tem várias pessoas que já comentaram comigo, eu tive azar, né, pelo tratamento. Muita gente já foi, fez degustação, fez almoço harmonizado e amaram, tá? Depois tem a Pisorno e a Espinólio, que eu fui. Na Espinólio eu fiz degustação. O lugar é lindo, 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 lindo. São todas bodegas assim, mais familiares, né? Pequeninhas. Tem as maiores, a Bolsa, por exemplo, maior. E a Pisorno eu fiz o almoço harmonizado. Depois tem a Rua Nicó, que eu gostei muito, que é da família Deicas. E por fim tem a artesana, que eu amei. Por que eu amei? Porque a artesana é feita por mulheres. Ela foi criada por mulheres, ela é bem novinha ainda. E a gente fez um almoço harmonizado lá. E foi um tratamento assim maravilhoso. E aí, talvez por isso que eu cheguei na Bolsa, né? E achei um horror o tratamento, porque a gente foi tão bem tratada. Foi um almoço maravilhoso. Então, assim, ó, não deixa de colocar artesana, se eles estiverem funcionando na época, eles voltaram agora há pouco tempo com os almoços. O lugar é muito bonito, tá? Bem bonito mesmo. E eu imagino que as vinícolas em época de parreiral cheio de uvas deve ser mais lindo ainda, porque todas elas, todas as que eu fui, elas são lugares muito bonitos, que já vale assim, se tu não bebe, pelo menos vale já tu andar ali no meio do Parreiral, fazer esse passeio, sair de Montevidéu, pegar a estrada, não é longe, para poder curtir essa paisagem, já vale a pena, tá? Mesmo quem não bebe, porque o lugar é muito bonito, a comida é boa, e aí então você pode almoçar e não beber. Então pode ser isso também. E aí, para consultar essas vinícolas e tal, tem esse site que eu falei. Deixa eu ver que tem mais uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Não, não tem mais. Se alguém tem mais alguma perguntinha, fala para mim de novo. Deixa eu voltar aqui. Então, além das vinícolas, o que nós temos? Nós temos a parte também cultural da cidade, tem pequenos museus, galerias de arte, tá? Tem. Eu não me concentrei nisso, eu estava mais afim de ficar na rua, de bater perna. Tem toda a parte da arquitetura da cidade, que é muito bonito. Eu fiz algumas visitas, como no Palácio Salvo, que é. Deixa eu ver se eu consigo botar. Será que eu consigo? Não sei. Aí ele não abre o meu álbum. Bom, o Palácio Salve é um palácio lindo que tem no centro da cidade. Ele tem hoje escritórios comerciais, ele é um prédio residencial. Tem as visitas lá. Tem o mirador também da Intendência, que é gratuito, que você sobe 23 andares. Eu quase morri naquele elevador panorâmico, eu morro de medo de altura, né? Mas eu vou. E que tu vê a cidade toda de cima, e no Palácio Salvo você sobe lá na cúpula do palácio, e aí você consegue também ver assim uma vistona assim da cidade do Rio de la Plata, é bem legal. Então você tem essa parte, né, cultural, galerias, museus. Tem a parte das Ramblas, que é o curtir, tá? O pessoal é muito engraçado, porque eles têm
um kitzinho assim, né? Que é a cuia do mate e a garrafa. Então, esse povo vai andar de bicicleta, vai caminhar na praia, os cachorros ficam lá na praia nessa época agora, né? Que ninguém tá tomando banho, né? Mas tá todo mundo na rua, assim, no final de semana. É super gostoso. E aí eu fui em todas, né? Fui curtir todas as ramblas. E que mais? As vinícolas e a parte daí, dependendo se você for no verão, realmente, das praias, tá? Eu fiz toda a parte, vamos dizer assim, básica, né? De Montevidéu, assim. E aí, assim, tem café, um café que eu fui, que é o Café La Farmácia, que é dentro de uma farmácia. Depois tem lugarzinhos para te curtir um brunch no domingo, tipo 11 horas tu vai tomar aquele brunch. Eu vou depois trazer isso no conteúdo no feed, porque aqui, como o Instagram mudou todo, eu não tô querendo arriscar, porque a outra vez que eu fui fazer isso de fotos, eu fui derrubada. Mas eu vou trazer agora, durante essa semana, os vídeos desses lugares que eu fui. Fui em 2 lugares de brunch maravilhosos. Eu fui numa livraria também muito bacana, que chama Escaramuza. Foi uma dica da minha amiga Maria Fernanda, que morou na cidade. E atrás dela, eles têm um café também. Um lugar super bonito. Vale super a pena conhecer. Então tem esses tipos de cantinhos de lugares para conhecer. Montevidéu tem 2 shoppings, não fui, não é o tipo de coisa que eu gosto, mas tem 2 shoppings para vocês saberem, com marcas legais e tal, que é o Shopping Montevidéu, que é lá pertinho de Buceu, onde eu tava, e o Shopping Punta Carreta, se não me engano, que então é pertinho aí de Punta Carretas. A Ana Maria está perguntando: o nome da empresa para fazer passeios, compra lá ou aqui? Tu pode comprar lá, tu pode acertar antes, tá? Então, Senderos del Taná. É o Christian. Vocês podem, inclusive, depois, se vocês quiserem, me mandam uma mensagem. E tem a Master Turismo, que é o Jorge. O Jorge é casado com uma brasileira. Então, assim, eles estão acostumados com a gente, com os brasileiros, tá? E o legal com as agências, olha só, quando a gente viaja sozinha, a gente já, quem já viaja aqui, que tá aqui, que me acompanha já sabe, às vezes a gente tem alguns problemas, né, de passeios. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer um passeio para um lugar e não tem aquele passeio pra gente, só tem privativo. Aconteceu isso comigo. Queria ir para 2 vinícolas. E eu não tinha conseguido. Eu fiz com a Sendeiros, eu fiz a Pisorno e a Espinólio. E aí as outras 2 vinícolas, eles não tinham naquele dia que eu podia. Aí eu falei com a outra agência, aí o Jorge tinha, só que eram 4 meninas de Vitória que tinham contratado o passeio, ele tinha feito, né, o passeio lá, tinha organizado o passeio para elas iam em 3 vinícolas, que eram 2 das que eu queria. As 3 eu queria, né? Mas eu gosto de fazer sempre 2. Mas tudo bem, era o passeio delas. Daí ele falou: deixa eu ver com elas se elas se incomodam de tu ir. Eu falei: fala para elas que eu vou ficar quietinha. Eu só vou no transporte, que eu vou ficar na minha, eu vou ficar sozinha, porque tá tudo bem, não quero atrapalhar o passeio delas. Gente, as meninas maravilhosas, tá? Beijo para elas, não sei se tem alguma delas aqui. Mas assim, e olha a coincidência. Aí eu tava num hotel, eu tava lá no After. E aí ele falou: a saída vai ser às 9 horas no Vivaldi. E qual o hotel que eu tava indo esse dia? No Vivaldi. Então a gente ainda ficou no mesmo hotel. As meninas muito queridas. Não fiquei separada, fiquei com elas o tempo todo. A gente riu muito, se divertiu. E eu fiz então 4 amigas maravilhosas lá em Vitória. Então, é legal quando as agências, eu sempre falo isso para você, se vocês se organizam antes, se você entra em contato com a agência antes e diz: olha, eu estou querendo fazer essa e essa e essa vinícola, você tem o passeio? Ele vai dizer: não, não tenho, mas ele já sabe que tu quer fazer. E muitas agências, como foi o caso do Jorge, conseguem fazer essa administração. Então, acabou que deu certo, eu fui, elas poderiam ser chatésimas,
mas não eram, eram maravilhosas. Geralmente o que acontece são novas amizades. E quando eu fui no dia anterior, que eu fui em outras duas, eu fui com o Juan Carlos, era com a Sendeiros, Deltaná. Eu fui com o Juan Carlos, ele me pegou e tinha uma outra menina que também estava sozinha. Só que eu ia para uma e ela ia para outra, então usamos o mesmo carro. E aí depois, bom, depois eu não sei, que aí eu fui almoçar e aí quando eu tava retornando para Montevidéu, eu conheci mais dois meninos que voltaram no carro comigo, a menina já tinha ido embora, que também estavam lá no almoço e acabaram voltando comigo e aí a gente veio rindo, porque pega um pouquinho de engarrafamento para retornar para Montevidéu ali das vinícolas. Então, a gente veio conversando, os meninos super divertidos e tal. Então a gente acaba sempre fazendo amizades, né? Mesmo estando sozinha. E no caso, se você vai usar a agência, eu começaria tratando daqui e faria o pagamento lá. Eles aceitam real, eles aceitam dólar, eles aceitam peso, tá? Opa, caí e voltei. Sobre peso, né? Assim, ó, parte de alimentação, se você usar o cartão Visa, ele vai vir uma devolução de imposto de 22%. 22% é mais do que os 6,38% que a gente vai pagar se a gente usar o nosso cartão internacional. Então, assim, para despesa de alimentação de restaurante, você pode usar o seu cartão de crédito internacional, que vai sair mais legal do que se você pagar em dinheiro. Então, vai ter lá a tua devolução. Quando a gente usa o Visa, eu não sei, eu usei o meu Visa, mas eu não sei se no Mastercard sai. Mas quando vem a tua via, a tua notinha da despesa, vai vir lá, lei, não sei o que, e o valor que foi abatido da tua despesa de alimentação. Então, vale a pena você pagar a parte de alimentação com o seu cartão de crédito, tá? É, aí você pode então trocar pesos para essas pequenas despesas que você vai pagar. O Uber sai no teu cartão. Aí no caso no Uber tu não vai ter devolução de imposto. O Uber ele funciona no cartão. Eu não me lembro se ele funciona em dinheiro, tá? Porque o meu já estava no cartão. Tu não precisa fazer nada no teu Uber, tá? Ele funciona normal com o seu cartão normal, tudo igualzinho. E a devolução do imposto, ela tem também para quem compra couro, roupas e também aluguel de carro, tá? O turista, aluguel de carro. Você precisa, para você ter a devolução, o que você precisa? Comprar nos estabelecimentos que fazem esse formulário, né? Que eles têm que estar cadastrados. Então, por exemplo, na loja da Burma, eu fiz, porque ele tem. Então, eu tive uma boa devolução. Bom, também eu gastei muito, mas eu tive uma boa devolução. Aí você, como é que é o processo? Precisa então ser um estrangeiro não residente. O seu cartão, no caso da devolução, a devolução pode ser em dinheiro ou pode ser em cartão. Só que no aeroporto eu vi as maquininhas. Eu não vi um lugar, por exemplo, na França, tu tem as máquinas que aí tu enfia lá, faz tudo, e aí depois tu recebe no teu cartão, ou tu passa num guichezinho e aí eles aprovam carimbo lá, não sei o que, e já te dão em dinheiro na hora, tá? Nesse caso, o teu cartão de crédito tem que ser internacional, ou seja, emitido fora do Uruguai. Tu tem que ser pessoa física, então não pode ser, se tu tem um cartão de empresa, não pode, a devolução não rola. E não pode ser também cartão de débito, tá? Nem cartão pré-pago, tipo aqueles da Wise que eu falei para vocês, tu pode carregar. Aqueles não rolam, tá? Porque é como cartão, aquilo é como um cartão de débito. Tem que ser um cartão aqui internacional, aqui emitido no Brasil, tá? E aí isso não é automático. Então, quando você chega na loja, você tem que perguntar, ou vai ter um selinho da Global Blue. Se tu for fazer compra em outlet, em couros, essas coisas, sapatos, não sei o quê. E aí você tem que avisar o cara, não é automático. Tu tem que avisar lá o vendedor que tu quer pegar tax free. E aí tu vai dar o teu documento, passaporte ou RG. Ele vai fazer um formulário online. E quando tu chega no aeroporto, para mim foi assim na maquininha. Eu não sei se eu já botei aí o vídeo da maquininha. Mas você escaneia o teu passaporte e aí já pelo número do teu passaporte já vem as notas fiscais. Para mim já veio tudo automático.
Caso tenha alguma compra que tu tenha feito e que não apareceu ali, você tem um lugarzinho onde você pode escanear o código de barras dessa nota. E aí você dá um ok lá, vê se os teus dados estão todos certos. Aí a máquina vai pedir para você colocar o seu cartão, né? Que é o cartão onde você vai ter a devolução, que demora de 5 a 10 dias úteis depois que tu deu entrada. E aí vai vir assim, a sua devolução de impostos foi aprovada. E aí você continua, depois sai um comprovante dizendo o montante total que você recebeu, que você vai receber no seu cartão de crédito de devolução. Então, maravilhoso. A maquininha funcionou super bem, me enrolei ali no começo, até fiz um vídeo depois para mostrar, mas é mole, mole. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vocês têm ainda alguma pergunta? Vai colocando aí. Vinícolas, falei, né? Internet, falei. As agências Senderos Deltaná e Master Turismo. Tax Free, falei. Falei dos preços. Mais uma coisa sobre segurança também, né? É um país super seguro, mas vale sempre dizer que a gente tem que ficar ligada olhando para os lados, né? Quem nasceu mulher tem essa missão na vida, né? A gente tem que estar alerta. E eu não, assim, eu vi pessoas dormindo na rua, bem poucas, né? E no Teatro Solis, no finalzinho da tarde, porque a visita é às 4 da tarde, eu peguei até a quarta-feira, é gratuita a visita. E foi uma coincidência. E aí eu fiquei esperando um Uber que não tinha, né? Foi uma das situações que o Uber não aparecia. E aí vinham uns caras pedir dinheiro e tal. E quando a segurança do teatro vê, ela dá chega pra lá. Mas não é nada assim de forma agressiva, sabe? Mas assim, então a gente sempre tem que estar com a anteninha ligada, não tem jeito. Punta del Este, 130 quilômetros. Dá para ir de ônibus sozinha, sem agência? Dá, mas eu acho uma mão, tá? Então acho que dá um pouco de trabalho. Então tem os passeios, não são assim super caros. A maioria dos passeios inclui, que eu já até coloquei um vídeo, se alguém não viu, tá lá no feed, tem a Casa Pueblo, que é um lugar que todo mundo vai, que é lindo, que é daquele artista Vilaró. E tem um pôr do sol incrível, maravilhoso. Tem a cerimônia do sol, né? A cerimônia do pôr do sol, e que é muito lindo. E isso, para quem está sozinha, eu não consegui fazer, a não ser que você pegasse um dia, contratasse lá o seu motorista com uma agência e fizesse, assim, passeio privativo. As meninas fizeram, tá? Assim, dessa forma, falaram que foi lindo o pôr do sol. Só que nenhum dos passeios que eu vi contemplava o pôr do sol, né? Que vai ser ali por volta de 5h30 nessa época. E aí, então, o que eu fiz foi aquele passeio clássico, que é um pouco corrido, mas é o que sobra para nós, viajantes solo, que acaba tendo que ir nesse passeio compartilhado. Então, ele passa por Piriápolis, tu dá uma paradinha lá no Cerro Santo Antônio, que tem uma capelinha com Santo Antônio linda, uma vista maravilhosa da praia. Para ali no hotel, rapidinho, no hotel argentino que tem ali na praia, tudo é bonito. Depois ele vai na Casa Pueblo, tu tem 40 minutos para entrar, dá tempo de tirar foto, de ver, mas não tem pôr do sol, dá para ver ali as obras e tal, é muito legal. E depois tu tem umas 2 horas e meia livre para almoçar e bater perna ali no centrinho de Punta del Este. Esse é o passeio clássico, tá? Muita gente me perguntou sobre Colônia, né? Colônia é super conhecida, Colônia do Sacramento é uma cidade fofa, eu já conheço, eu não fui dessa vez. Tem bate-volta para lá, eu acho super cansativo, tá? Porque, assim, de ônibus, se tu for da rodoviária, se tu quiser fazer por conta, dá para ir mais barato, né? Mas são 3 horas até lá. Então, eu sempre falo que quem tem ideia de ir a Buenos Aires, na Argentina, visita a Colônia quando for lá, porque é mais fácil. Tu pega o buquebus em 1 hora, tu atravessa de ferry e, ó, dá para fazer a cidade com calma, tranquila, que foi o que eu fiz.
Quem tiver mais tempo no roteiro, eu super indico, então vai de ônibus lá, pega no terminal Três Cruces, pega o ônibus, vai pra colônia e dorme lá, sabe? Se dê esse prazer de dormir numa cidade esquecida no tempo, porque é muito fofa a cidade. Então essa vez eu não quis fazer porque eu achei que era muito muita correria. Eu tava afim de relax. Ó, a Cláudia Aragon tá perguntando se o seguro é obrigatório. Sim, o seguro é obrigatório. O seguro é obrigatório, tem que ter a cobertura Covid. Como que faz? Tu pode procurar direto uma seguradora da tua confiança e aí tu vai dar a data da tua viagem e o lugar, geralmente fala América do Sul. Aí já vem o seguro específico para esse lugar. Eu uso um buscador que se chama Seguros Promo. Aí tu coloca lá a data da tua viagem, América do Sul, e aí tu escolhe ali com cobertura Covid. Aí ele vai me dar uma lista de seguradoras. Aí tem Vitalcard, Assistcard, Cores, Affinity, tem uma série de seguradoras, tá? E para cada uma tem o seu plano, e aí no seu plano X coberturas, tá? E aí tu consegue nessa ferramenta fazer um comparativo. Então você vê assim, essa aqui dá seguro de extravio de mala, porque não é só o seguro viagem, ele não inclui só a parte hospitalar, né, para doenças, ele tem umas outras coisinhas, sei lá, envio de telegrama, existe isso ainda? Mas enfim, ele tem advogado, sabe? Tem umas coisinhas das coberturas, e aí tu pode ver qual que cabe no bolso, por isso que é legal os buscadores. E como que é obrigatório? Como que eles sabem? A companhia aérea vai te pedir quando tu for embarcar e quem está indo de carro, muito provavelmente, na imigração, quando estiver passando, eles vão te pedir. Então é isso. Não me lembro quanto que eu paguei 10 dias, mas eu fiz com a Vitalcard. Foi cento e poucos reais, tá? Eu não vou saber dizer assim exatamente, mas acho que foi 120 e poucos, alguma coisa assim. E tem seguro para tudo que é bolso, tá? Com a cobertura Covid. Uns vão ter mais coisa, outros vão ter menos coisa, mas tem para tudo que é bolso. E independente de ser obrigatório ou não, eu recomendo todo mundo viajar com seguro, porque hospital e clínica e exame, etc., fora do Brasil é sempre bem caro. Eu não sei como é que é o Uruguai. Como o Uruguai eu não considero um país barato, se comparado a Peru ou Colômbia, né? Eu não considero barato. Eu imagino que lá hospitais e clínicas sejam bem caros caso tu precise. Nesse momento está sendo obrigatório na maioria dos países, né? Estão pedindo seguro com cobertura Covid, né? Não tem muita escapatória. Eu acho que eu falei tudo, gente. Ai, já tô seca. Alguém mais tem pergunta? Conta aí. E aí, o que vocês acharam? Me fala aí o que vocês acharam do Uruguai. Vocês iriam? Quem não conhece ainda, né? Fala comigo, gente. Não me deixa aqui. A Zete adorou a devolução do imposto. Oi, Aurora, tudo bom, querida? A devolução de imposto dá uma ajuda, hein? Ai, adorei esse nome. Eu vou de Brownie. Adorei isso. Marcelo Guia na Turquia, tudo bom? Só agora que eu tô vendo. Pô, eu perguntei se no geral o país é gay friendly. É. Eu não vou saber te dar muitos detalhes, mas é. Bom, eles têm ali, até eu postei ontem, né? Eles têm uma praça da diversidade sexual, que é ali no centro da cidade, é bem legal. Ela não é muito grande, ela tem uma exposição permanente, aí tem uma placa dizendo assim, a luta continua, um mural bem lindo de artistas locais. E a galera jovem se reúne ali para dançar, como até eu mostrei um casal, fazer uns ensaios de dança. Tem umas mesinhas, um mobiliário urbano que tu pode sentar para almoçar. Ali tinha uma galera comendo. Por isso que até eu não tirei muitas fotos, porque as pessoas estão ali, né, utilizando o espaço.
E eu gosto de respeitar. Esse casal eu achei tão legal que eu roubei, né? Eu roubei o vídeo deles, né? Porque eu achei eles estavam se divertindo horrores e dançando, e até botei no meu vídeo ali, que ficou muito legal. Então, sim, eu vi casais, né? Muito tranquilamente caminhando na rua, então eu acredito que sim. Não é uma coisa que eu tenha pesquisado, mas sim. Silvia, ótima pergunta. Se alguma dessas vinícolas oferece hospedagem? Boa. A Pisorno, sim. Só que eu não pude visitar. O Oscar me contou tudo. A pousada é uma pousada bem pequena, tá? É para passar uma noite. Tipo, você vai, conhece a vinícola, almoça, enche a cara de vinho, né? Que você vai fazer aquele almoço harmonizado. E aí tu vai relaxar lá de frente para os parreirais, lindo, super bacana. Só não consegui entrar. Eu sei que é uma pousada pequena, tinha um casal de americanos que estava hospedado lá que fez a visita comigo. E os outros quartos estavam ocupados. Então, como ela é pequenininha, ela tem uma sala de estar, então ali não fica legal a gente entrar lá para tirar foto, o pessoal tá, afinal, curtindo. A Espinólio, ela tem uns tanques enormes, tá? Que ela diz que eles têm um plano de fazer uma pousada, mas isso ainda é uma coisa futura, tá? Então, assim, dessas que eu visitei, é o que eu sei por enquanto, mas deve ter outras. Deixa eu ver aqui mais. Eu tô subindo aqui, gente, que é muito difícil. Tem que ter uma. Ô, Lena Reis, a próxima live tu vai ficar aqui de assistente para ficar olhando as perguntas. Então a Lena perguntou do gay friendly. Yes, gay friendly. Eu já fui em fevereiro e era ainda um pouco frio. Ah, tem outra coisa que eu acho que eu já falei, mas é vento, né? Vento, gente, vento. E ainda teve tal de ciclone, gente. Eu vou te falar, eu quase voei lá. Conheci pouco porque fui de passagem. A Inês tá falando. Inês Miller. Conheci pouco porque fui de passagem numa viagem de navio. Ah, então, tem os cruzeiros que param por ali, né? Então, eles têm também. Se alguém um dia, né, for nessa modalidade de cruzeiros, tem os passeios específicos que vão buscar no porto. Também no porto você faz a tax free também. Você pode fazer lá também, no porto, no aeroporto, no porto de Punta, nos dois aeroportos que tem. Enfim, quando você estiver deixando o país, é a hora de fazer a tax free, não dá para fazer antes. Ah, então a Inês está dizendo que com as dicas a vontade dela aumentou. Gente, é uma viagem muito assim, ó. Eu acho que é uma viagem muito tranquila. A cidade é legal, mas ela não tem um ritmo que te sacode assim, sabe? Tipo Nova York, que te chacoalha de um jeito que Nova York, a tua ansiedade vai sabe? Porque tem tanta coisa para fazer que tu não sabe para que lado. E ali não, sabe? É relax. Era o que eu tava querendo. Uh, Viagem internacional, que eu não considero internacional, porque é muito pertinho aqui de casa, mas é uma coisa mais tranquila, tá? Então, se você tá voltando a viajar agora, como foi o meu caso, eu acho que é um destino bacana. Para quem está começando também a viajar sozinha, também um destino legal. A Zé está falando é uma cidade relax. Ela é relax, mas isso não quer dizer que não tenha balada, que não tenha coisas, sabe, legais para fazer. Tem milhões de coisas que eu não falei. Tem parques. Eu não fui, que é o Jardim Botânico deles lá no Prado, que está muito bonito. Mas é uma cidade mais tranquila, assim. Esse almoço que eu fiz na beira da praia, que foi até uma dica de uma menina que tem um blog, que é uma brasileira no Uruguai, que é o Salmoeira, é um pé na areia, assim, mas com uma comida um nível acima de um pé de areia, num pé na areia, e super tranquilo, você come tranquila, comi um peixe maravilhoso, frutos do mar, então aquela coisa, toma um vinho bom, sabe? Então é uma coisa mais assim, é um destino mais, na minha visão, né? Ou da maneira que eu usei o Uruguai, foi assim, uma viagem mais relax,
fazendo as coisas com calma, caminhando com calma no centro, olhando os prédios, essa coisa, em vez de almoçar num restaurante, indo fazer um brunch, conversando com as pessoas, eu acho que é um bom destino. Então, se alguém tem mais alguma pergunta, a gente vai, já foi 1h20 de live. Eu anotei tanta coisa. E aí, gente, o que tem para fazer, vocês acompanhem aqui o feed, né? Eu falei mais ou menos assim, o tipo de coisa que tem para fazer e as coisas que eu fiz eu vou trazendo aqui ao longo aí dessa semana, que eu tenho que editar os vídeos. Algumas coisas eu já postei. E eu espero que vocês tenham gostado. Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar mais alguma coisa? Senão eu já vou me despedindo. Muito obrigada por estarem aqui, por fazer eu levantar da cama, porque hoje foi aquele dia, quem é aqui de Porto Alegre sabe que estava chovendo, aquele dia que tu não quer fazer nada, que tu não tem vontade de fazer nada, dá vontade só de dormir. E eu adoro falar de viagem, e eu estava louca para compartilhar aqui com vocês sobre o Uruguai. Eu quero em breve fazer a parte das praias com calma, só que eu vou no inverno. Eu sou a louca, né? Eu detesto viajar no verão. E aí eu quero ver se eu exploro, já que agora eu tô aqui pertinho, né? Eu quero fazer essa parte. A ideia também é ir para Mendoza. Logo, logo vou fazer uma live com a Rejane, que está organizando meu roteiro personalizado para Mendoza. Tô muito chique. E aí a gente volta a conversar aí mais um pouco sobre a América do Sul. Vamos aproveitar que aqui, por enquanto, não temos guerra, né? E tá melhor, né, do que o euro, né? Eu não sei nem mais quanto tá o euro, não tô nem olhando mais. Então vou deixar a Europa pro ano que vem. E depois quem tiver dica de Mendoza, ó, pode me mandar, tá? Tô aceitando, tá? A Rê tá fazendo meu roteiro, tá cuidando de tudo pra mim. Nós vamos fazer uma live depois que a gente vai contar como é que a Rê trabalha e tal. E para vocês conhecerem também o trabalho dela. Tá bom? Então, ó, beijo grande. Essa semana vai vir muito conteúdo por aí. Depois eu volto com uma outra live falando das vinícolas e dos vinhos. Tá bom? Beijo. Até a próxima.